Bom, então, dito isto, seguimos aqui com a nossa reflexão sobre os movimentos familiares, não é? Os movimentos no campo familiar. A gente fala muito da constelação familiar porque foi o nome dado, não é? O Bert Helling, ele trouxe assim, essa percepção, esse olhar, porque ele observou, já que ele viveu ali 20 anos na África, ele tem uma história bonita, para quem quiser pesquisar. Faz pouco tempo que ele morreu, um alemão, né, que trouxe isso, que na tradução, eu não sei como é que chamava isso lá na Alemanha, né, em alemão, mas na tradução aí para o Brasil ficou constelação familiar, né, constelar. Ficou este nome, ficou bonito até, né? Porque eu me lembro sempre de estrelas no céu. E as estrelas no céu, para mim, me remetem à ancestralidade sempre. Então ficou bem interessante. Mas todo esse movimento neste campo que sempre existiu, então foi dado fala através do Bert, né? E depois vieram outras pessoas aí, então tem vários tipos de constelação xamânica e não sei, um monte de nome aí que eu não entendo, mas eu sempre vou focar na raiz, né? No que esse homem trouxe de informação para o planeta, tá? Então, dentro desses movimentos, as pessoas foram entendendo que existe um movimento fenomenológico. Ou seja, olha que interessante. Então, quando se constela, se cria um grupo de pessoas, né? Onde você, por exemplo, você quer ser constelado, tá? E aí você se coloca como observador, você só observa. Você vai escolher as pessoas, como você, não sei se você viu a série, assistiu a série, está assistindo, né? Uma nova mulher, então daquela forma prática. E você vai escolher as pessoas que vão representar. Então, para você constelar, você pode constelar uma situação, você pode constelar uma enfermidade, uma doença, uma profissão. Eu já fiz constelação da arquitetura, olha que interessante. Foi muito legal, né? Foi muito louca, porque um pessoal ali acessou umas coisas que eram de outro planeta, né? Mas foi muito bonita, muito diferente, tá? Então, você escolhe o que você deseja constelar. Eu quero constelar, por exemplo, estou com um tipo de problema no útero, quero constelar esse problema que eu tenho no útero. Quero constelar o meu bloqueio profissional, quero constelar a minha situação de relacionamento amoroso, quero constelar a minha relação com meu filho, sabe? A minha relação com a minha mãe. Então você escolhe pessoas. Claro que dentro da constelação, os consteladores, eles vão sempre convidar para participar pessoas. Qualquer pessoa pode ser representante, tá? Qualquer pessoa. E essa pessoa, ela não tem que entrar num nível de raciocínio mental, porque a constelação, segundo o que eu entendi, porque eu não sou consteladora, já te falei, né? Mas tem as minhas amigas aqui, que elas me corrijam aí se eu estiver errada, quem estiver ouvindo. Mas na constelação não se julga nada, apenas se sente. Né? Então, o que você sente de fazer naquele momento? Porque quando você assume a representação daquela pessoa, é aí que entra o fenomenológico. Embora o Bert, ele não entra na questão espiritual. Ele só entra na questão do campo que está mostrando algo naquele momento, que para mim é totalmente vibracional, energético, né? Mas aquela vibração, aquele campo está mostrando algo, e a pessoa, quando ela aceita representar aquele papel, ou seja, ela não vai julgar, ela só vai fazer, se mover ou falar o que ela de fato sentir, ok? E às vezes não precisa falar, é só o movimento. Para onde você sente vontade de andar, você tem vontade de se aproximar. Esse daqui é um representante do seu pai, o que você sente vontade? E isso é muito bonito, porque tanto pode ser feito presencialmente, né, com um grupo, que é bem interessante mesmo, de fato, é muito legal. Tanto pode ser feito à distância. Mesmo antes da pandemia já existia a constelação à distância, né, que se faz com bonecos, eu também fiz. Eu tenho 3 irmãos. Não são meus irmãos. Bom, deixa eu corrigir a fala.
dentro dentro do curso dentro do grupo de operadores de mesa de estação radiônica, existem 3 irmãos e os 3 são consteladores. E uma vez eu fiz a distância com bonecos e é bem interessante. E é a mesma coisa, né? E hoje em dia também tem a constelação na água, enfim. Tem aí várias formas de chegar a um resultado, não é? Ou seja, sempre você vai observar a cena e a cena vai te contar algo. Claro que depende de um bom constelador ter essa percepção, né? De entender o que está mostrando aquele contexto. E eu admiro muito as consteladoras, os consteladores familiares, porque eles estão ali e eles começam a captar de fato. E ali se mostra muita coisa, gente. Se mostram abortos que a pessoa não sabia, né? A mãe abortou e você não sabia. Você mesmo abortou e não sabia. Mostra tudo isso, né? As exclusões. Então, é aquele tio que foi excluído, aquele bisavô que morreu e que foi excluído. Gente, é uma maravilha. Mostra também, nesse caso desse livro aqui, que eu tô lendo, não tô lendo tudo, né? Mas eu tô separando umas partes importantes, que é o livro de Stephen Hausner. Ele foca muito na doença, né? Então, ele tá falando o porquê. Ele está mostrando aqui, segundo as experiências dele, né? Usando os pacientes, ele está mostrando em que momento se adquire certas doenças, como câncer e algumas outras, e mais uma que eu vou ler já já para vocês aqui, tá? Então, é muito bonito esse movimento de constelação, porque ele é fenomenológico. E mover este campo, ou seja, você reúne ali um grupo de pessoas naquele local físico ou online, não importa, e você começar a mover essa história e você observando de fora o seu movimento, né, o movimento da sua família, é de uma beleza e de uma transformação pessoal que não tem tamanho, de tão lindo que é, tá? Tanto é que eu vou propor para as meninas, eu não sei se pode fazer isso, mas eu tô falando aqui, já estão me falando aqui no meu cabeção. Eu não sei como é que eu vou fazer isso, mas estão me falando alguma coisa aqui e depois eu conto pra vocês, tá? Porque coordenar todas as informações ao mesmo tempo não é fácil. Mas é uma proposta aí pra vocês, ok? Depois eu falo sobre isso porque eu preciso escrever isso que eu tô ouvindo agora e que eu tô vendo, tá? Mas é uma proposta legal para esse movimento de constelação. E a gente vê que esse movimento, ele dá um salto quântico, ou seja, hoje em dia, eu não indico ninguém buscar regressão a vidas passadas, tá? Desculpa se você é um terapeuta de vidas passadas, eu sei que já tem os seus argumentos aí, eu respeito, mas eu já fiz muitas regressões em mim e outras pessoas, e eu vejo que não é necessário mais entrar em regressão para saber das histórias sabe, e trazer, não sei, quando a gente entra em regressão, a gente vive aquele momento lá no passado. E às vezes isso traz muita dor, né? No momento da regressão, porque sempre que você vai entrar em regressão, claro que de fato você vai conectar um ponto onde houve uma emoção, né? Onde houve uma perda, uma dor. A maioria é assim, né? O ser humano tem isso daí, não é que conecta sempre mais baixo negativo. E aí vai conectar ali naquele momento de dor. E depois de tantos anos aí de regressões e tal e qual, que eu falei, eu não quero mais saber disso, porque fica mexendo em muitas coisas, né? E claro que muitas situações trouxe muitas respostas para as pessoas e foi muito bonito, muito mágico. Mas o que eu vejo hoje, Neiva, é que as constelações, esse tipo de trabalho, é bem eficiente, quanticamente falando, ou seja, é mais rápido. A gente sabe que as tecnologias, as ferramentas, elas estão cada vez mais surgindo no planeta para acelerar o nosso processo de transformação, né? Para tirar a gente dessa roda de samsara aí, que vai e vem, né? Vem uma vida, volta de novo na mesma família. Por quê? Porque não conseguiu entender, não conseguiu tragar aquele negócio lá, não conseguiu digerir, e vibracionalmente você vai voltar na mesma família, mas não é porque ninguém mandou, porque o mentor falou, porque não é ninguém, é a vibração da pessoa que naquele momento conecta e volta. Por quê? Porque não conseguiu ainda, né?
entender. Não é perdoar, mas pelo menos entender. Porque quando você entende, aí o perdão vem fácil, né? E também a questão dos pais, né, de perdoar ou não, pai e mãe, falar, tá bom, eu perdoei os meus pais. Isso é muita arrogância, né? Ai, se liga, para com isso. Você também não é mãe, não é pai? Mesmo que você não seja. Você, enquanto mãe, né, que se acha mãezona maravilhosa, você não acha que você também, às vezes, prejudica o seu filho, sua filha? O seu controle, as coisas que você já fez? Eu sei que você não fez por mal. Fez porque quer proteger, porque ama. E teus pais também. Vamos honrar os destinos dos nossos ancestrais. Para com essa baboseira que você tem que perdoar. Ah, eu perdoo papai e mamãe. Para com isso, arrogante. Você não tem que perdoar nada. Para de ser arrogante. Você é menor do que o seu pai, do que a sua mãe, entendeu? Ah, meu pai, mas mesmo assim, mas é que ele foi um drogado, ele foi um alcoólatra. Você é menor. Pela hierarquia. Ele veio antes que você, tá? Não é porque ele me abandonou, eu não conheci, só vivi com ele até 1 ano. Você é menor. Aquilo foi o que ele pôde fazer. E o que você faz hoje também é o que você pode. Ok? E entendendo isso daí, já vai trazendo pra gente um alívio. Ai, gente, ai, pra mim, eu não sei pra você, pra mim é tão libertador. Ai, que delícia. Nossa. Ai, que leveza, meu Deus do céu. Que coisa boa. Cada um tem a sua história. E eu honro as histórias e os destinos. Eu não me sinto mais aquela vítima abandonada na adolescência pelo meu pai, tá? E a vida, ela é assim com seus destinos, né? Eu acho tão engraçado, porque só para finalizar essa fala, o meu pai morreu há pouco tempo, né? E quando ele morreu, ele estava morando com a nossa irmã, a mais nova, mas é por parte de pai. Então, temos vários irmãos aí, 10. E ela é a mais nova, que cuidou dele até morrer. Então ele teve ela com outra mulher, né, 2 com outra mulher, e essa ficou tomando conta dele. E eu falando com ela, agradecendo, né? Porque ela tomou conta dele até o final, e ela fazia de tudo por ele, e eu agradeci por isso, né? Por ela fazer isso. E ela falou, imagina, pra mim foi uma honra, porque o meu pai, ele não foi só um pai, né? Ele me deu todo o suporte emocional, o carinho, ele foi mais do que uma mãe, né? Ela tem a história dela com a mãe dela, e ela falou isso e parecia que ela estava falando de pais diferentes, né? Até a minha irmã e eu, a Neide, a gente comentou, nossa, olha, parece que é outro pai, né? Mas olha que bonita a história. Ou seja, ele conseguiu reverter, não é? Então, todas as negligências dele, ele conseguiu reverter com as 2 filhas mais novas. E a gente não sentiu nada com relação a isso. A dizer, poxa, foi melhor com ela e não foi comigo, porque eu tenho mágoa. Não, 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 nada disso. E isso traz muita leveza. E a gente riu muito, a Neide e eu. Ou seja, mas eu entendi tudo isso e hoje é muito leve para mim por causa da constelação familiar e o xamanismo, que eu passei na minha vida há uns 8 anos atrás, quando eu vivi em Aracaju, que é o estado dos meus ancestrais, que eu fui buscar, tá? Só para resumir, tá? No próximo áudio eu vou ler mais pedacinho do livro. Te espero lá, um beijo.